Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, porque eu precisei interromper a gravação. Ficou então em duas aulas. Nós vamos fazer então a segunda parte dessa aula para não perdermos tempo. Então vamos lá, paramos aqui nas cartilagens, né, onde nós vimos a cartilagem aritenoidea, a cartilagem corniculada e a cuneiforme, juntamente com a vista posterior da epiglote. Aqui uma vista anterior das cartilagens, posterior e a vista sagital, ou também lateral. Laringe e pregas vocais. Nós temos aqui as cordas falsas e as cordas verdadeiras. Essa faixa branca, né, são as cordas verdadeiras. Durante a inspiração, o ar passa por essa região, né, e a tensão dada por essas cordas aqui pode produzir uma vibração, e essa vibração, então, vai produzir a nossa voz, juntamente com a participação de estruturas da boca, né? Então, nós temos aqui a traqueia, os anéis ali cartilaginosos, que são horizontalmente dispostos, né? Aqui a epiglote fechando, né? Ela fecha essa região da laringe. E aqui, então, as cordas vocais são responsáveis pela fonação. Uma imagem real mostrando as pregas vocais, as cordas vocais. Olha lá os anéis traqueais, cartilaginosos. Aqui nós temos a parte muscular da laringe. Então, a voz é o resultado do equilíbrio entre duas forças. A força do ar que sai dos pulmões e a força muscular da laringe. Então, quando nós falamos, né, essas cordas vocais se aproximam e o ar que sai dos pulmões passando por essas pregas produz uma vibração que é a voz. Ao respirarmos, as pregas vocais se abrem e o ar entra, né, e sai dos pulmões passando por aqui, e há um controle dessa abertura e fechamento das pregas vocais para produzir os sons da voz. O som, então, ele é amplificado, porque nós temos um alto-falante natural, formado pela faringe, pela boca e pelo nariz. Essas estruturas são denominadas cavidades de ressonância. Os sons da fala, então, eles são articulados na cavidade da boca. Você tem aí participação da língua, dos lábios, da mandíbula, dos dentes, do palato, principalmente palato mole. E isso modifica o ar que vem do pulmão e ajuda a gente a produzir a nossa voz, né? A falar, articular as palavras. E essas estruturas modificam o som, então, para produzir a fala. A frequência natural da voz é determinada em grande parte pelo comprimento das pregas vocais. Então, mulheres têm cordas vocais mais curtas, então elas têm uma voz mais suave, mais fina, né? Mais aguda. Pela mesma razão, as vozes das crianças, né, são mais agudas do que a dos adultos. Os adultos já têm uma voz mais grossa, né? Alguns homens falam muito grosso, então são alterações, né, nesse comprimento das pregas vocais. Elas podem ser muito longas, né? E a tensão naquela região também altera a qualidade da voz. Então aqui a traqueia, que é um tubo, né, cartilaginoso, com anéis cartilaginosos horizontais, e mede aproximadamente de 15 a 20 centímetros no adulto, e de diâmetro de 1,5 a 2,5 centímetros. Lá embaixo tem uma região chamada carina da traqueia, o ponto de divisão entre o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. O brônquio principal direito, ele é mais horizontalizado, né? Ele é mais verticalizado. O mais horizontalizado é o brônquio principal esquerdo. Devido ao direito ser mais horizontalizado, o que acontece aqui?
Quando um paciente é intubado, como nós estamos vendo aí os casos de coronavírus, que a pessoa precisa de intubação, esse tubo é introduzido pela traqueia, né? E ele vem até um certo ponto, ele não pode ir muito lá para baixo. Se ele descer muito, ele acaba ficando na entrada do brônquio principal direito. Isso aqui, ele jogaria então o ar somente para um dos pulmões. O esquerdo, então, não receberia ventilação. Isso é chamado de intubação seletiva, né? Onde o ar não entraria em uma das regiões aqui, no caso do pulmão esquerdo, ele entraria só no direito. Por isso, o tubo, né, ele deve ficar posicionado acima dessa região, a menos que a intubação seletiva seja um procedimento, né, que o médico queira ventilar apenas um pulmão para fazer um procedimento, alguma intervenção, uma cirurgia, por exemplo. Aí, então, é feita uma intubação seletiva. E os brônquios vão se ramificando, né? A partir da traqueia, você tem os brônquios principais, os bronquíolos, né? Até chegar nos alvéolos e nos ácinos, né? Que são esses saquinhos aqui, alveolares, sacúlos alveolares, parecem um cacho de uva, né? Daí a palavra ácino, né? O ácino quer dizer um bago de uva. Então, vem da palavra ácino. Então, é a parte do pulmão que é suprida pelo bronquíolo terminal. Então, em muitas regiões você tem cartilagens, né? Eles vão se segmentando, esses brônquios. Então, aqui você tem 5 gerações de ramificações, aqui 15 gerações. E aqui já não tem mais cartilagem, então a região já começa a produzir troca gasosa, né? Então, no lóbulo, você tem o bronquíolo terminal, os bronquíolos respiratórios, né? Então, já tem troca gasosa e os sacúlos alveolares. A regulação da musculatura brônquica é feita pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, o simpático, ele faz o quê? Ele faz o relaxamento da musculatura brônquica, ele aumenta a luz dos brônquios, abertura por onde passa o ar. Então, ele faz a broncodilatação. Já o sistema parasimpático, ele faz o oposto. Ele contrai a musculatura brônquica, diminuindo o local por onde passa o ar. A partir daí, nós temos, então, a broncoconstrição. Uma broncoconstrição, estreita a passagem do ar. Em alguns casos, tem patologias que fazem isso, elas prejudicam a passagem do ar devido a um estreitamento muito grande, e é necessário a pessoa tomar um medicamento que faz, por exemplo, a broncodilatação para melhorar a ventilação desse paciente. Então, aqui um resuminho, né, da traqueia com os brônquios principais, né, os brônquios lobulares, até os alvéolos, né? Os pulmões são, então, 2 vísceras situadas uma de cada lado no interior do tórax, onde se dá o encontro do ar atmosférico com o sangue, né? Um contato íntimo do ar com o sistema circulatório, e ocorre, então, a hematose, que é a troca gasosa. Eles estendem-se do diafragma até um pouco acima das clavículas, vem nessa parte bem superior, e estão justapostas às costelas. O pulmão direito ele é mais espesso, mais largo e mais curto que o esquerdo, pois o diafragma é mais alto no lado direito para acomodar o fígado. Embaixo do pulmão direito está o fígado. Então, a cúpula do diafragma é mais alta nessa região. E o que deixa o pulmão direito mais curto, né? E o pulmão esquerdo já é um pouco mais longo, tem mais concavidade, no caso é a incisura cardíaca, né, onde ele acomoda ali o coração. Cada pulmão tem uma forma que lembra uma pirâmide com um ápice, uma base e 3 bordas e 3 faces. O ápice ele está voltado cranialmente, então a pontinha dele está voltada para cima. A base mais larga, né, ela apresenta uma forma côncava, né, e ela está apoiando-se sobre a face superior do diafragma. Né? A concavidade da base do pulmão direito ela é mais profunda, ela está mais elevada do que a do esquerdo devido à presença do fígado que está ali embaixo. Então, a cúpula diafragmática esquerda ela é um pouco mais baixa, então, do que a direita. As bordas, né, os pulmões apresentam borda anterior, posterior e inferior.
Então vamos lá, o pulmão direito tem 3 lobos, né? O lobo superior, o médio e o inferior. E o pulmão esquerdo apenas 2, o lobo superior e o lobo inferior. A pleura é um saco, né, de paredes duplas que vai envolver cada pulmão. A porção que adere firmemente aos pulmões é a pleura visceral ou pulmonar. E você tem a pleura parietal, né, que está revestindo as paredes da cavidade torácica. Entre essas camadas da pleura, você tem aí um líquido, né, chamado de líquido pleural ou fluido pleural, que é secretado pela pleura e age como lubrificante para reduzir o atrito entre duas camadas durante os movimentos respiratórios. Então, a camada, né, da pleura que envolve o órgão é a visceral. E a que está na parede torácica é a pleura parietal. Entre essas duas existe o líquido, né, produzido por elas, que funciona como o lubrificante. Aqui um bronquíolo de um paciente asmático, né? Você vai ter a constrição da musculatura lisa, o edema da mucosa do brônquio, do bronquíolo, né? E a produção de secreção, né? Uma hipersecreção de muco. Isso atrapalha muito a passagem do ar por aqui, né? O paciente numa crise asmática, ele fica até cianótico devido à diminuição da quantidade de oxigênio no sangue. E ele precisa de um controle dessa respiração, respirar adequadamente e, às vezes, fazer uso de broncodilatador. Os alvéolos, então, realizam a troca gasosa, né, com os capilares pulmonares. Lá no alvéolo, então, você tem um vaso sanguíneo trazendo sangue venoso, né, um capilar sanguíneo que traz sangue venoso, passa pelo alvéolo, recebe oxigênio e retorna por um capilar trazendo sangue arterial. Então, para chegar até o capilar com sangue venoso, o sangue é bombeado do coração para o pulmão pela artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar é uma artéria que conduz sangue venoso. E o retorno desse sangue arterial, ele não é feito por uma artéria, né? Ele é feito pelas veias pulmonares. Então, a artéria pulmonar ela é o único órgão no corpo que carrega sangue venoso. Normalmente, as artérias carregam sangue arterial, né? Sangue oxigenado. Então, a artéria pulmonar, ela carrega um sangue, né? Não vamos dizer venoso, porque é uma artéria, né? Não se trata aí de veia, né? Então, seria um sangue, né? Hipooxigenado, né? E você teria, então, uma veia com um sangue hiperoxigenado, né, rico em O2, sendo transportado por veias pulmonares. Então, realmente fica estranho, né, falar que a artéria conduz sangue venoso, né, porque não se trata de veia. É um sangue pobre em CO2, um sangue pobre em O2 na artéria pulmonar e um sangue rico em O2 na veia pulmonar. Surfactante alveolar. Nós temos no pulmão, para manter os alvéolos abertos, distendidos, né, como balõezinhos aqui, nós temos a produção de um líquido chamado surfactante alveolar. Ele é produzido pelos pelos pneumócitos tipo 2. Então, os pneumócitos tipo 2 produzem esse líquido e mantêm os alvéolos distendidos, abertos, para poder ocorrer a troca gasosa. Sem o surfactante, seriam como bexigas murchas, né? Esses balõezinhos aqui, eles colabariam, né? Como balões que murchariam. Ele é necessário, então, para manter a parede dos alvéolos distendidas. Já, por exemplo, uma criança prematura, ela não tem a produção do surfactante, razão pela qual essas crianças passam por dificuldades respiratórias quando nascem prematuramente, né? Já os adultos têm a produção normal, então os alvéolos ficam distendidos, né? E as crianças também nascidas a termo já têm a produção do surfactante também.
aqui um brônquio normal e uma pneumonia, né, causada aí pelo acúmulo de fluido no alvéolo. Então, o que acontece na pneumonia? Você tem um agente bacteriano ou viral, ou um agente irritante também, né, pode ser também alérgico, produz a inflamação, né, nessa região do pulmão, na tentativa de expulsar o agente agressor. Então, você tem um agente agressor e o corpo reage tentando expulsá-lo, fazendo uma pneumonia. Então, há a produção de fluido, né? Esse fluido pode se infiltrar no pulmão, criando aí um infiltrado pulmonar, que dá para perceber na radiografia também, no raio-x, e acabam, então, atrapalhando a troca gasosa, né? Porque os alvéolos ficam, então, com presença de secreção acumulada, de fluidos acumulados, causando dificuldade respiratória, dispneia. Bom, pessoal, paramos por aqui, por hoje, nossa aula sobre o sistema respiratório. E na próxima aula nós vamos continuar até terminar o sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado, é uma aula bem tranquila, né? E vamos então resolver a atividade que vai ficar para vocês no portal. Até a próxima!